Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluias, e com uma boa noite de salvação. E graças a Deus estamos mais uma vez na trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV. Glória a Jesus, aleluias. E esta noite nós temos uma palavra interessante para transmitir. Glória a Jesus, que venha tocar o coração daqueles que nos ouvem. Que Deus possa estar entrando também dentro do seu lar, na sua vida aí, na sua casa. Em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, mas antes vamos estar lendo o versículo da palavra de Deus, no que diz respeito à palavra do Senhor. Glória a Jesus. Estamos aqui em Jeremias capítulo 33, que nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Jesus. Nós vamos estar orando e daqui a pouco nós vamos estar mencionando a respeito desse versículo e dos demais que vem adiante. Amém? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, queremos, meu Deus, elevar a Ti a nossa oração, nosso clamor, clamar a Ti pela Tua misericórdia. Meu Deus, o Senhor vem estar também visitando os nossos ouvintes, aqueles que ouvem a Tua palavra, os ouvintes da Tua palavra. Senhor, meu Deus, aqueles que necessitam de Ti, que necessitam de uma palavra de conforto, de agrado, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando, derramando da Tua graça, da Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Visita, meu Deus querido, aleluias, aqueles que estão nas ruas, aqueles que nada têm, aqueles que estão em casa de recuperação, hospitais, meu Deus, aqueles que necessitam profundamente da Tua misericórdia, que o Senhor possa visitá-los com Tua palavra. É o que nós oramos, ó meu Deus, te pedimos e estamos certos da vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós temos um versículo em Jeremias 33, versículo de número 13, muito conhecido, dizem até que e eu também digo, que é o telefone do céu. Você quer falar com Deus, é só ver aqui ele próprio pedindo, clama a mim e responder-te-ei. Quando ele está dizendo responder-te-ei, ele está afirmando que ele então vai nos dar a palavra dele, para que nós venhamos ouvir a palavra dele. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, aleluias, e firmes que não sabes. Louvado seja o nome de Jesus. Veja bem que palavra poderosa, que versículo poderoso é esse versículo. O próprio Deus falando que vai dar a palavra dele se nós clamar a ele. No entanto, Jeremias ele inicia esse capítulo dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. Quando ele está dizendo isso daí, eu particularmente entendo, porque Jesus Cristo, ele é a palavra, ele está dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor, e veio a mim Cristo. Cristo esteve até aqui comigo, falou comigo. O apóstolo Paulo, quando estava no navio Adramantino, indo para a Itália, louvado seja Deus, e o navio estava em situação de naufrágio, vento forte, ondas fortes e tal, e ele vai dizer: não temas, porque o anjo do Senhor, da qual eu sirvo, esteve comigo esta noite. Então, quer dizer, Deus enviou a palavra dele também para o apóstolo Paulo através de um anjo. E a palavra do Senhor Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Nós vamos estar vasculhando alguns outros versículos e nós temos um louvor, né, muito tocado aí, que diz: na vida tudo é passageiro, mas a tua palavra não. Na vida tudo é passageiro, mas a tua palavra não. A palavra de Deus ainda nos diz, aleluia, que hão de passar os céus e a terra, mas a minha palavra esta não passará, ela permanecerá para todo sempre. Então, nós vemos a palavra do Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, um poder da palavra que se encontra na boca de Deus, ou que sai da boca de Deus.
O Senhor Jesus nos diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja bem uma coisa, na Bíblia consta média de 129 vezes escrito a palavra, de todas as formas. 129 vezes a palavra. Tem 77 vezes escrito pão. E tem, glória a Jesus, louvado seja Deus, porque 77 vezes escrito pão, porque Jesus é o pão da vida, Ele é o alimento, Ele é a palavra, e nós nos alimentamos da palavra de Deus. Glória a Jesus. Então nós vamos estar vendo aqui no livro de Números, capítulo 22 e versículo de número 35. Glória a Jesus. Vamos ver o que nos diz, o que é que já nos diz aqui a palavra de Deus em Números 22, versículo número 35, a respeito da palavra. E Números, Deus, a palavra do Senhor está nos dizendo, 22, versículo 35, e disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Veja bem, ele vai falar algo, glória a Jesus, a Balaque. Porém, Deus está falando com ele, pode ir com esses homens. Mas, tem uma coisa, glória a Jesus, vai-te com eles, mas somente a palavra que eu falar, aleluias, a ti, esta falarás. Somente a palavra que Deus passasse para ele era o que ele tinha que falar. E hoje, nos dias de hoje, nós vemos, a gente vê, é comum, isso é comum, os pregadores coach e outros ali, que eles pregam aí, tem um pastor aí, não quero nem citar nome, porque é até vergonhoso a palavra, o que ele usa, o termo que ele usa para as pessoas, diante de mulheres, de pessoas que estão ali, de casais normalmente, e eu não vou citar aqui, porém, são palavras que eu não creio que seja uma palavra que saia da boca de Deus, que Deus vai pôr uma palavra pesada, para que alguém lance aí, para que outros ouçam. Então dizem a palavra que a pessoa quer dizer, cada um diz a palavra que ele quer dizer, mas o que nos mostra a palavra de Deus, já Deus dizendo aqui, aleluia, eu, por exemplo, eu não venho pregar aqui uma palavra porque eu estou sentindo de pregar ela, porque é a palavra que eu imaginei, ou a palavra que eu estudei, ou a palavra que eu pensei, ou que eu quis, não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes, eu sempre oro a Deus e peço a Deus que Deus me dê a palavra dele para que eu possa pregar. Para que eu possa pregar a palavra que o Senhor Deus me deu, não além disso. Então Deus está dizendo com Balaão, o anjo do Senhor está dizendo a Balaão, aleluias, vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ele vai falar, mas é a palavra que sai da boca de Deus que ele vai falar. Não é a palavra que ele quer dizer, o que ele imaginou. Às vezes alguém vai dizer assim, eu senti do Senhor. Nós temos que pensar e avaliar se o que eu senti foi do Senhor, ou se foi das minhas emoções, ou se foi do meu sentimento. É bem verdade que também nós temos que sentir, nós temos que estar ali de acordo com as coisas, com o lado espiritual, para que eu possa sentir também quando Deus está falando comigo, a palavra para que eu possa dizer. Então também nós vamos sentir da mesma maneira, mas não é aquele sentimento particular, não é um sentimento do meu coração, não é o sentimento da minha alma, tem que ser um sentimento espiritual, tocado por Deus, lançado por Deus, dado por Deus, é a palavra dele, não é outra coisa. Nós vemos aqui no capítulo de número 23, versículo de número 5, então o anjo falou para Balaão, vai lá e vai com esses homens, mas a palavra que eu puser na tua boca é essa que você vai falar. Então, consta aqui no versículo 5 do capítulo 23 de Número, que nos diz, então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, foi Deus a quem pôs a palavra na boca de Balaão. Olha que coisa interessante. Quando Balaão para frente, ele não está ouvindo, está querendo passar, montou na jumenta e está batendo na jumenta, o anjo vai pôr a palavra na boca da jumenta.
Por que Balaão não sentiu que o anjo estava por ali? O que aconteceu desse dado momento para aquele momento em que ele está montado na jumenta? Então, aí muitos dizem que a jumenta profetizou. E eu digo para você, a jumenta não profetizou nada. Ela estava defendendo o couro dela, ela estava debaixo de Balaão, Balaão estava batendo, e o anjo colocou a palavra na boca dela, e ela falou: olha, desde quando você me possuiu, eu fiz isso com você? Ele diz: não. Eu bati alguma vez em você? Ele vai dizer: não. Ele está tão fora do espírito que ele não está percebendo que a jumenta está falando com ele. E o anjo vai dizer para ele também: olha, se não fosse ela ter desviado o caminho, eu tinha te matado. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Foi o Senhor que pôs a palavra. Porque foi feita uma oferta para Balaão de ouro, de prata, de riquezas e tal, para que ele amaldiçoasse Israel. Mas ele mesmo vai dizer: não, eu vou orar ao Senhor, aquilo que o Senhor me mandar falar, eu não transpassarei o mandato do Senhor, eu vou dizer aquilo que ele me mandar falar. Só que me parece aqui, devido à situação, à condição, esses dois versículos aparecem aqui, da forma como eles estão escritos, dá a entender que, devido talvez à riqueza que está sendo oferecida a Balaão, ele está com desejo de falar algo que é da parte dele para poder agradar o homem. Porém, o anjo vai vir até ele: não, você vai com eles, mas você não vai dizer coisa sua, você vai dizer a palavra que eu puser na tua boca. Já no versículo 5 do capítulo 23, ele diz: então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. É o jeito que Deus quer que fala. Não é o jeito que o homem, o mero comedor de feijão, vai querer falar. Porque Deus está me mostrando, porque Deus está me dando. Se eu não for profeta, então tal, né? E se o que eu profetizar não for de Deus, então é um monte de coisa que sai aí. Não existe esse negócio. A palavra tem que vir do Senhor Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para Deuteronômio, glória a Jesus, capítulo 32, versículo de número 1, que nos diz a palavra de Deus aqui. Esse caso aqui é um caso muito especial, porque nós recebemos a palavra de Deus, que ela vem do céu, ela vem de cima. E nós também falamos uma palavra, ou na nossa oração, quando nós estamos orando, que ela sai de nós, então a palavra sai de nós também e vai para Deus. Então é a palavra que vem de cima e também sobe a palavra que vem de baixo para Deus ouvir. E Moisés está, certamente que é um cântico, era o último cântico de Moisés. Depois disso daí ele vai ser recolhido ao Senhor, né? Deus vai falar com ele, subir um monte e vai recolher ele. Então nos diz aqui: inclinai os ouvidos, ó céus. Ó, que coisa tremenda! Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Moisés está se dirigindo a Deus, se dirigindo aos céus, orando a Deus, clamando ao Senhor, aleluia, e dizendo: ó, tu, Senhor, que está nos céus. É isso que ele quer dizer. Ó, inclinai os ouvidos, ó céus. Não é o céu que vai ouvir, é quem está no céu que vai ouvir. É Deus que está no céu. Em Salmo 115, aleluia, versículo número 13, ele vai dizer, o salmista vai dizer, Deus dizendo na vida do salmista, aleluia, o Senhor está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Então ele está no céu e do céu ele nos ouve. E Moisés, ele tem uma ousadia tão tremenda, tão poderosa ali, porque ele não é uma pessoa qualquer, ele representa a arca. Deus não tem onde pousar, Deus ainda não tem onde se assentar, Deus não tem aonde ainda, o local aonde ele adentrar. Então, quem é? Ele vê que Moisés é o homem mais manso, não tem um mais manso em toda a terra ali, a Bíblia nos diz dessa maneira. E Deus se encontra lugar no coração de Moisés, um homem manso, homem tranquilo, homem de espada também, mas é um homem que está ali pronto a ouvir as coisas de Deus, aquilo que Deus tem para falar. Então ele vai dizer: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Então ele está se dirigindo a duas condições: ao céu, o Senhor ouve ele no céu.
Aleluias. E ele vai dizer: e ouça a terra as palavras da minha boca. Então quer dizer, aqueles que estão diante dele, o povo de Israel que está ali diante dele, ele vai se manifestar pela última vez, e ele está pregando de uma forma para que todos ouçam a palavra que sai da boca dele, que da mesma maneira é uma palavra que vem do Senhor. Ele é inspirado por Deus para dizer dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Em Salmos 68 e versículo de número 11, glória a Jesus, vai nos dizer a palavra. É uma palavra, ela mais profética, ela está aqui em Salmos, dita, glória a Jesus, por Davi. É um cântico de Davi, na verdade, não é um Salmos. Ele vai cantar assim como Moisés vai cantar as palavras que foi mencionado aqui anteriormente. E ele vai dizer: o Senhor deu a palavra. Que coisa tremenda. Ele está dizendo, apesar, ele vai cantar, é inspirado por Deus, e ele vai dizer: o Senhor deu a palavra, glória a Jesus, era o exército dos que anunciavam as boas novas. É uma palavra profética, como eu ia dizendo, para os dias de Cristo. Glória a Jesus. Porque o Senhor deu a palavra, e grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. As boas novas é aplicado depois da salvação oferecida por Cristo no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, por aí afora. Glória a Jesus, aleluia. Então o Senhor é quem dá a palavra, nós não damos a palavra. Eu não tenho a palavra minha. Que palavra minha que eu vou transmitir para alguém? Qual é a palavra que eu vou falar para alguém que tem que sair do meu coração para fazer o bem para alguém? Não, a palavra ela passa por nós, mas ela antes vem de Deus. Passa por mim, vai para alguém, ou passa por alguém e vem para os meus ouvidos. Mas primeiramente eu também entendo que antes de eu mencionar a palavra que é dada por Deus, ela também é para mim, porque primeiramente ela passa por mim. Então, se eu estou pregando, então ela vai passar por mim. Então a palavra é para mim também. Eu não estou fora disso. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Provérbios, capítulo 30 e versículo de número 5, glória a Jesus, vai falar da palavra de Deus, que nós podemos entender o que é a palavra de Deus através desse versículo, que nos diz, Provérbios capítulo 30, versículo 5, nos diz: toda a palavra de Deus é pura, é escudo é para os que confiam nele. Olha que coisa tremenda. Glória a Jesus. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus é pura. Na palavra de Deus não tem mancha. Na palavra de Deus não tem mentira. Na palavra de Deus não tem engodo, não tem engano. Na palavra de Deus não tem falsidade. Na palavra de Deus não tem curva. Ela é o que ela é a palavra de Deus. Tanto é que nós dissemos o versículo em Salmo 115, versículo número 3, que nos diz lá: o Senhor está no céu e faz tudo o que lhe apraz. A palavra dele é o que lhe apraz, mas tem uma coisa, o que ele diz é com justiça. Ele não é porque a palavra é dele, porque ele fala o que ele quer, do jeito que ele quer, é que ele vai dizer, lançar uma palavra injusta. Tem gente que prega a palavra com injustiça, ou fala coisa com injustiça. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o nosso Deus não. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é pura. Não tem mancha, não tem nada de engano nela. A palavra de Deus não é simplesmente para me agradar. A palavra de Deus é para me fazer bem, é para me levantar, é para me curar. A palavra cura, a palavra levanta, a palavra exorta, a palavra fala. A palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, endireita as minhas veredas. A palavra do Senhor endireita os meus caminhos. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É a palavra do Senhor. Por isso que ela tem 129 vezes escrito. Não é uma palavra à toa. A palavra de Deus ainda nos diz, aleluia, através do profeta Isaías, glória a Jesus, que Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Ele diz ainda, aleluias, falando, prometendo não cumpriria, falando não faria. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Veja o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é qualquer coisa.
Glória a Jesus. Nós carregamos a Bíblia e no todo nós carregamos a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é tão boa, tão interessante, que nos diz, eu já disse o versículo, vou repetir de novo: nem só de pão viverá o homem. Não é só de comida que vai viver o homem, não é só de repouso, não é só de sombra, não é só de água fresca, não, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então toda a palavra de Deus é pura e é escudo. Então é o que? Defesa. A palavra de Deus é defesa, aleluias, para os que neles confiam. Eu carrego uma coisa comigo. Quando eu vou me defender, eu uso a palavra de Deus para me defender. Eu não uso outro meio, outro método, eu não uso um subterfúgio para me defender. Eu uso a palavra de Deus. A palavra de Deus me defende. Veja bem, eu vou mencionar um versículo aqui. Posso mencionar até dois. Que a palavra de Deus ela é tremenda, porque uma é que ela nos defende. Veja bem, a palavra de Deus diz que feliz é o homem cujo pecado não lhe é imputado e cuja transgressão lhe são perdoada. Veja bem, a palavra do Senhor Deus, Ele deu essa palavra garantindo, mesmo que eu peque, mas eu vou ser feliz se Ele não fizer a cobrança do meu pecado. Se Ele não imputar a minha maldade e não fizer a cobrança do meu pecado, então Ele está perdoado sem Deus fazer cobrança. Mas normalmente Ele faz a cobrança, pode ter certeza disso. Eu vejo uma coisa também dentro da palavra de Deus, aleluia, que Deus nos faz, é que Ele diz, a palavra de Deus, nós vemos que Deus não mente, porque Ele é santo. Eu de vez em quando eu vejo que Deus ele conta uma mentirinha. Me perdoe a maneira de falar, a expressão, mas não é porque Ele é mentiroso, é porque Ele é santo, é porque Ele faz o que lhe apraz. Se o homem peca e depois se arrepende, ou antes mesmo dele se arrepender, a palavra de Deus fala que assim como Deus disse para os filhos de Ófines, para Ófines, a respeito de Ófines e Finéias, filhos de Eli, Deus disse: procura um meio de matá-los. Estou procurando um meio de matar Ófines e Finéias. Nós vemos, e eles vão morrer, porque Deus não voltou atrás da palavra, porque não houve arrependimento. Porém, Isaías vai até Ezequiel, ou Ezequias, ou rei Ezequias, e vai dizer que Deus vai matá-lo, que ele vai morrer. Prepare sua casa, porque vai morrer, não viverás, você morrerás, e tal. Mas quando Isaías sai, ele se arrepende, o rei aí vai se arrepender, chora, e lá no meio do pátio Deus manda ele voltar, volta para trás. Deus se arrependeu, Deus voltou a palavra dele atrás. Ele diz que uma vez que ele der a palavra dele, ele não volta a palavra atrás. Por isso que eu disse, né, de maneira santa, ele fez uma mentirinha, mas não é uma mentira. Não é uma mentira como quando nós contamos mentira, que nos condena, que nos prejudica. Ele pode voltar atrás a palavra dele, porque ele tem misericórdia, por causa da misericórdia dele, aleluia. Então ele volta, ele quebra a palavra dele, por amor. Tem uma coisa que Deus não pode deixar, a Bíblia diz que Deus pode todas as coisas, porém, tem uma coisa que ele não pode. Ele pode e também não pode todas as coisas. O que é? Deixar de amar. Então veja, a palavra dele vai do jeito que ele quer, mas ele regressa com a palavra do jeito que ele quer, mas de maneira justa. Glórias a Deus. Vamos ver, glória a Jesus, em Isaías 55, versículo de número 11. Glória a Jesus. Esse é um versículo, glórias a Deus, que eu acho muito interessante e muito propício para aquele que ouve a respeito da palavra do Senhor Deus, que ele nos diz aqui, através do profeta Isaías. Glória a Jesus. Assim será a palavra que sair da minha boca, Deus dizendo, através do profeta Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Glória a Jesus.
fará o que me apraz, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Aleluias. Ela tem que surtir um efeito, é a palavra do Senhor, Ele está dando a palavra dele. Ele está dando a palavra dele. Ele diz: eu velo pela minha palavra para as fazer cumprir. Então veja o poder da palavra. A palavra de Deus nos diz que o homem não tem, homem nenhum, outras religiões. Tipo aí, macumba, feitiçaria, tal, essas coisas todas aí. Catolicismo, espiritismo, bruxaria, esses enganos todos aí. Seixonoye, budismo, todo esse negócio, é uma panela só. Não é? Não, esses aí não têm um Deus tão chegado ao homem como nós temos. Eles não têm um Deus, aleluia, que é tão próximo de nós. Deus, ele é tão maravilhoso que ele diz: até quando contenderei com meu espírito por causa do homem? Ele contende com o Espírito Santo por minha causa, por sua causa, por amor a você, aleluia. Ele tem amor, é a palavra dele, é a palavra que ele está dando. Então são 129 vezes a palavra de Deus. Ela não é brincadeira, ela não é chocarrice. Tem uns que brincam com a palavra de Deus, faz graça com a palavra de Deus, faz piada com a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus, ela é séria. O que Jesus passou na cruz do Calvário, quando ele bradou ao Pai e disse: Pai, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, por que me desamparaste? É sério, a situação é sério. A palavra de Deus não é brincadeira, ela não é piada, ela não é um conto de fada, ela não é conto da carochinha, não. A palavra de Deus é algo certo, é algo firme, é algo duradouro, ela é para todo sempre, ela é para toda a eternidade, é a palavra do Senhor. Por isso que está escrito: a minha palavra não passará. Passará todas as coisas, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, esta não passará. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração através da palavra dele. Que Deus possa te dar graça, possa te dar entendimento, conhecimento, e que você possa adorar o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela palavra dele e pela sua vida. Aleluias, como que é importante a sua vida para Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse momento de glória, de graça, meu Deus, aleluia. Meu Deus, queremos te agradecer, aleluia, porque o Senhor é um Deus tremendo, maravilhoso. Tu és um Deus conselheiro, Deus forte, é o Pai da eternidade. Senhor, meu Deus, o Senhor é o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nós te adoramos, meu Pai querido, porque tu és um Deus que tem cuidado de nós, tem zelado de nós. O Senhor tem zelado do teu povo. Meu Deus querido, eu oro por esta TV, por essa programação, pelas demais programação, meu Deus, enviado, meu Deus, por essa TV, aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus possa estar operando na vida do Paulo, na vida da irmã Sandra, na vida do Davi, meu Deus querido, por esse ambiente, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra, meu Deus, continue sendo pregada, ministrada, anunciada, aleluias, por esse casal. Meu Pai querido, é o que nós te pedimos, te agradecemos, estamos certos da vitória. Opera e realiza, meu Deus querido, visita aqueles que nada têm, os que necessitam de ti, os que necessitam da tua poderosa palavra, os que necessitam do teu Filho Jesus, os que necessitam de libertação, de cura, meu Deus da glória, põe as tuas mãos, visita, opera, realiza, é o que nós oramos, te pedimos e somos gratos a ti e te agradecemos, no nome da pessoa bendita do teu Filho Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação. Querendo Deus, quem impedirá? Até a próxima, estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.